Que a paz do Senhor te alcance e que a palavra que Deus separou para a nossa meditação, ela transforme a sua vida. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, transforme o seu pensar. Aquilo que em você parecia uma fraqueza, que não tinha como você superá-la, você vai entender que através do poder de Deus, Ele vai te fortalecer. Ele vai manifestar o poder dele exatamente nesse momento em que você reconhece que precisa dele. Como aquele filho rebelde que pediu ao pai a sua herança antecipada e depois que ele tinha perdido tudo, que ele percebeu que ele era fraco, que ele estava na fraqueza, ele estava necessitando até de alimento, ele sentiu desejo de comer o alimento dos porcos. Naquele momento que ele reconheceu a dependência dele do pai, ele caiu em si. Pois que hoje essa palavra nos faça entender, cairmos em nós mesmos, fazermos uma reflexão. O que nos faz fracos? Onde está a nossa fraqueza? Nós vamos ler na segunda carta que Paulo ele enviou para os Coríntios. E nesta segunda carta, no capítulo 12, 2 versículos, você vai entender que o pensamento de Paulo tem tudo a ver com o que nós vamos conversar. Eu louvo a Deus, porque, irmãos, hoje foi um dia que eu estava fisicamente fraca, mentalmente cansada. Eu até pensei que eu não ia conseguir gravar hoje. Essa é a verdade. Porque eu queria que vocês entendessem uma coisa, mas é nesse momento que você sabe que não é capaz, ele age. Ele manifesta o poder dele exatamente quando você pensa, eu não tenho condições. Fisicamente, eu não tinha forças para começar essa gravação. E hoje e agora, neste momento, eu estou com uma força tão grande que eu sei que não vem de mim. Que eu sei que vem dele. Eu amo muito meu Senhor. Ele é bom. Ele renova as nossas forças a cada manhã. Eu comecei no dia 16, eu comecei a gravar, a providenciar essa gravação desse vídeo, e nós já estamos em 17 de agosto de 2025, na madrugada, nos primeiros momentos do dia 17 de agosto. Olha como Deus é bom, como Deus pode tudo. E você pode dizer, assim como tem na palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo é que você pode até gravar um vídeo para servir a Deus
mesmo que você não tenha força nenhuma, mesmo que você se sinta completamente incapaz, impotente, você simplesmente não consegue. Aí ele vem e faz, porque é dele, o canal é dele. Eu fiquei até um pouco triste, 4 pessoas saíram. Eu não sei se foi alguma coisa que o YouTube não gostou, e aí ele começa a retirar os inscritos, ou se foi porque eu disse alguma coisa que desagradou. Eu peço perdão, irmãos, mas eu falo exatamente o que o Espírito Santo de Deus me inspira para falar. E eu não posso faltar com ele para agradar a 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu tenho que falar o que ele quer que eu fale e o que você precisa ouvir. Não é o que você quer ouvir. Muitas vezes é só o que você precisa urgentemente ouvir. Mas esse canal a Deus pertence e é para a honra e glória dele. E também, irmãos, queria fazer uma observação. Neste último vídeo, por 3 vezes eu pronunciei o profeta Isaías, quando na verdade eu estava me referindo ao profeta Elias, o profeta que desafiou os profetas de Baal, daquele falso Deus, foi o profeta Elias e não Isaías. Mas era como eu estava falando sobre uma passagem de Isaías 36 e 37, eu acabei pronunciando errado. Me perdoem. Mas isso acontece mesmo. E como eu não posso, esse vídeo, eu não posso ficar reeditando ele. Eu não consigo. É uma parte, é uma coisa de Deus que ele quer passar para você ouvir. E aí você vai ouvir e dali você vai tirar alguma coisa para você. Se você estiver atento. Se você não estiver muito apressado para eu acabar. Porque tem outra coisa para você ver. Agora, neste momento, você pare e ouça o que o Espírito do Senhor está falando para você, como igreja do Senhor. Então, em 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 2 versículos, versículo 9 e versículo 10. Ele disse que quando ele pediu a Jesus Cristo que tirasse o espinho da carne dele, porque ele não queria, ele sabia que se as coisas que Deus revelou para ele, poderia trazer nele alguma impressão que tem gente que é mais importante do que o seu próximo, porque o seu próximo não teve uma experiência com Deus. Então, se aquele seu próximo não teve a experiência que você teve com Deus, você chegar a pensar que foi um mérito seu, que de repente você é mais importante para Deus do que aquela outra pessoa, e aí Deus falou com você. Então, para que Paulo não sofresse esse risco, porque a pessoa se perde quando cai nessa ilusão, de entender que tem algum mérito no que Deus fala, Deus permitiu esse espinho, que ele continuasse com o espinho. Ele orou por 3 vezes e aí Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Ou seja, suporte o espinho, porque ele é para que você não se vanglorie. Então, suporte o espinho, porque a minha graça te basta. Assim Deus está te dizendo hoje, suporte esse espinho. Aguente esse espinho, porque a graça do Senhor te basta. Ele disse: porque o meu poder, o poder de Deus,
porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí você diz, então eu posso pecar porque aí na minha fraqueza, eu não estou falando em pecado, eu estou falando em fraqueza. Algumas pessoas desavisadas, outras endemoniadas, preferem colocar na mente das pessoas que não estudam a Escritura Sagrada de que a fraqueza de Paulo era o pecado, e não era. Não é isso. Não se trata disso. A fraqueza, eu vou explicar bem direitinho, essa fraqueza que Paulo se vangloriava na fraqueza, no lugar dele se vangloriar nas revelações que Deus fez para ele, na experiência que ele teve com o Pai e com o Filho. Porque quando você tem com o Filho, tem com o Pai. Jesus Cristo disse que aquele que vê a mim, vê o Pai. Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele só cria no Pai. Ele não tinha entendido que Jesus Cristo é o Messias prometido pelo Pai e que ele veio cumprir, que Jesus veio cumprir o sacrifício vivo para nos levar de volta ao Pai, nos conduzir de volta para casa, nos concedeu a salvação pela morte de cruz de Jesus. Mas Paulo não tinha entendido isso. Então, o que eu quero dizer? Que quando que a graça do Senhor basta para Paulo e para nós também, para todos nós. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Que fraqueza? Aí ele vai explicar. De boa vontade, pois, Paulo explica, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ele diz, então eu renuncio o meu eu, para que em mim habite o poder de Deus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas necessidades. Paulo teve uma experiência enorme com o sofrimento. Naufrágios, açoites, apedrejamento, perseguições, incompreensão de muitos. Paulo estava, essa carta que ele está mandando para os coríntios, ele já está exortando, ensinando os coríntios para terem cuidado. Paulo, ele abriu a igreja em Coríntios. E aí Paulo vai para outros lugares, abrir novas igrejas, porque foi a missão que ele recebeu de Deus. Deus queria que ele abrisse igrejas em todos os lugares que ele pudesse alcançar. E ele obedeceu. Acontece que quando ele sai da igreja de Coríntios para outras igrejas, ele toma conhecimento de que alguns deles ali dentro estavam tentando deixar Paulo numa situação duvidosa, diminuir aquilo que Deus deu a Paulo. E Paulo colocou, pode me diminuir. Como ele disse, eu não sou nada. Agora o poder de Deus está em mim. Deus tem poder, por isso que eu abri a igreja. Então, ele sofreu desprezo da própria igreja. Aí ele não fez, vou mais, não, vou ficar com raiva agora dessa igreja, vou para outra agora. Não. Ele exortou a igreja, ele falou com amor àquela igreja. Ele se humilhou ainda mais do que estavam tentando humilhá-lo, explicando que não é o homem que tem que ser reconhecido. Ele disse, não preciso de reconhecimento. Nós não precisamos, nós servimos na igreja para agradar a Deus e, consequentemente, aos nossos irmãos.
Mas se de repente alguém não está satisfeito, não tem problema, irmãos. Continue servindo com o mesmo ímpeto, com o mesmo amor, com a mesma força que vem do Senhor. Fique em paz e não sirva a Deus só na igreja. Você tem um campo aberto no seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança. Você pode ser luz que ilumina vidas que estão em trevas, pessoas que estão desesperadas. E você chega com a palavra de Deus para elas. E você não precisa que elas reconheçam, não precisa. Se elas esquecerem que você existe, o importante é elas lembrarem da palavra que foi implantada na vida delas. A palavra de Deus. Não queira mérito, não. Inclusive, eu vou logo avisando que nós não temos. Nós não temos mérito, não. Nós não temos mérito. Tudo que nós fazemos para agradar a Deus é o próprio poder de Deus em nós. É quando renunciamos do nosso eu, quando damos lugar ao Espírito Santo. Aí acontece tudo isso. Então, que essa pessoa agradeça a Deus. Não precisa agradecer a você e nem reconhecer se você fez alguma coisa. E ele disse, que fraquezas são essas, né? Injúrias, nas necessidades de roupa, necessidade de alimento, necessidade de ter um ombro amigo para desabafar, necessidade de remédio. Paulo não era um homem saudável não, viu? Era doente. Alguns falam que o espinho na carne dele era a enfermidade que limitava ele. Mas como não está 100% escrito aqui, não vamos procurar nos aprofundar naquilo que não está escrito. Eu quero aprofundar naquilo que está escrito. Então, ele diz que ele se vangloria, se alegra nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aí ele diz, por amor de Cristo. Você já pensou? Por amor de Cristo, ele preso, mas por amor de Cristo, ele se alegrava. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí ele percebeu isso que eu estou percebendo agora, em mim, fisicamente, psicologicamente. Eu não estava pronta para trazer essa palavra. Eu não estava. Mas ele está sempre pronto para entregar a palavra para você. E eu estou sendo apenas um microfonezinho enferrujado, cheio de falhas. Totalmente ilimitado. É assim que eu sou. Muito prazer. Mas eu vou te dizer, ó Deus grande, vocês não têm ideia de como eu não teria condições nenhuma de falar. Mas ele é bom. E aí, olha o que tem aqui, nesse momento aqui que ele fala, né? Porque quando estou fraco, então sou forte. Eu estou me sentindo forte. Eu estou outra pessoa, totalmente renovada, da pessoa que começou a força física totalmente forçada. Meu espírito, ele sempre ama o Senhor, ele sempre quer servir a Deus. Mas o meu físico não tinha condições nenhuma. Eu já tenho 65 anos e eu estou começando a sentir o peso da idade. Mas não me sinto idosa ainda. Não sei por quê. Porque dizem que eu já sou idosa há 5 anos, né? É o que diz a lei. Mas eu não me sinto idosa. Eu me sinto, às vezes, tão nova. Com mais força de quando eu tinha 20 e poucos anos. Tem lógica? Para Deus tem.
E assim eu quero que seja na sua vida também. Tem gente que chega nos 40, meu Deus, parece que está chegando nos 90. Ai, como tá tudo muito difícil. Aí começa a ficar prestando atenção. Aí, peraí, parece que aqui tá descendo, que não sei o quê. Deixa descer. Depois, quando Deus, se for a vontade de Deus, você vai e ajeita e faz o que quiser. Mas, primeiro lugar, que você se sinta sempre pronta para e pronto para servir ao Deus vivo que te colocou aqui na terra. Não para você ficar gemendo, murmurando, se achando idoso e não sei o quê. Não. Não, não, não. Não admita isso. Porque quando estou fraco, então sou forte. E aqui, irmãos, eu escrevi alguma coisa sobre o poder de Deus nos aperfeiçoando em nossas fraquezas. Eu coloquei assim, que esta palavra, esta mensagem pode mudar seu futuro a partir de hoje, desse momento que você está me ouvindo. Mas como? Se você fizer uma reflexão, uma autoanálise. Você não precisa responder em comentário, diz que é bom comentário, diz que é bom like, diz que é bom não sei o quê. Eu sei que quem é bom mesmo é Deus. Você só faça o que você quiser fazer. O que seu espírito, se você quer dar um testemunho, glória a Deus, porque vai edificar outras vidas. Pessoas que agora estejam sem força nenhuma, ouvindo o seu testemunho, num comentário, vai se fortalecer. Então, você vai estar servindo a Deus se você fizer isso. Agora, você dá ou não like, dizem que quanto mais der o like, mais alguém vai ver. Eu não sei. Eu não entendo disso. Eu acho que você deve ficar completamente à vontade. Completamente à vontade. Só dê uma olhadinha se você continua inscrito. Porque tiraram esses inscritos. E aí eu fiquei em dúvida. Que isso aí só vai depender do tempo de Deus. Como eu digo sempre para vocês, eu penso que estes vídeos deste canal Despertar com Cristo, ele só vai bombar, como as pessoas falam, quando eu já estiver na glória. Mas aí, vocês prestem atenção que não tem nada meu. Vocês perderam de ouvir antes. É Deus purinho falando com vocês e comigo. Foi uma coisa sobrenatural esse canal. Deus me acordou na madrugada do dia 22 de março de 2020. Com um louvor lindo que eu nem conhecia. Coisa mais linda do mundo que ele fez. E ele me inspirou, me instruiu, me disse detalhes do que ele queria que fosse feito neste canal. Ele é de Deus para você. Mas é assim mesmo. Tem até gente da minha família que não assiste de jeito nenhum. Diz que mesmo botando no apressado, que eu sou muito demorada, que eu sabe, não tem nada não. Isso é besteira. Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem paciência comigo. Com o microfonezinho enferrujado. Então, quando estou fraca, Deus me fortalece. Esse é o testemunho que eu tenho para você. Devemos nos esvaziar do nosso eu para que o poder de Deus se manifeste em nós. E através de nós, de nossa humilhação, do nosso reconhecimento que dependemos dele. E que toda boa dádiva vem dele, não é mérito nosso.
Mas sabe por que a gente tem que ter consciência que não é mérito nosso? Para que não venhamos a nos considerar melhor que o nosso próximo. Isso é tão perigoso de você pensar que é melhor do que seu próximo. Olha, na hora que eu pensar que sou melhor do que meu próximo, eu sou pior. É melhor eu pelo menos querer ser igual, para ficar pelo menos igual, porque na hora que eu quiser ser melhor do que meu próximo, e é o próximo, aquele que nós julgamos. Eu tô falando daquele que a gente não gosta do que ele faz. Daquele que nos faz sentir ira, que nos dá revolta. É desse próximo que eu tô falando, que nós não somos melhores do que eles. Nós devemos agradecer a Deus que nos despertou. Aí nos despertou só para a nossa salvação? Nananina, não. Ele nos despertou para a gente sentir amor pelas almas perdidas. Por isso que eu estou aqui, na madrugada, falando do amor de Deus para você. Por amor a vidas. Lembrando sempre, viu? Lembrando sempre que essa fraqueza que Paulo faz referência aqui não é pecado. Porque a pessoa diz assim, por isso que quando eu tô pecando bem muito, adulterando, fazendo tudo que não presta, matando, furtando, mentindo, tendo raiva do meu próximo, fazendo tudo o contrário do que tem em Êxodo 20, que tem sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, fazendo tudo o contrário. Mas é nessa hora que o poder de Deus se manifesta. Se manifesta mesmo, para dar-lhe um bem bom. Porque ele é pai bom. O pai bom, quando o filho está rebelde, fazendo coisa errada, tem que sentir o peso da mão do pai. Nós precisamos. Às vezes uma pandemiazinha. Aí a gente sente o peso do pai. Aí no instante eu corri para orar. Porque eu achava que já era o suficiente orar uma vez por semana na igreja e em casa aquela oração ligeirinha, que me lembrando que eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. No instante na pandemia, eu tive tempo de passar o dia orando. Aí eu vim procurar saber como é que jejuma mesmo, hein? Peraí, como é que jejuma? Como é que a gente jejuma? O que é jejuar, hein? E isso eu já tinha entregue minha vida a Jesus em 1989. Mas vim aprender em 2020. Mas faz parte da vida. Porque sou pequena, limitada. Nós somos assim. Quando reconhecemos isso, aí o nosso Senhor começa a trabalhar em nós. Quando reconhecemos que toda boa dádiva vem dele. Então vamos refletir. O que está nos enfraquecendo? Escrevi alguma coisa sobre isso. Quais são as nossas fraquezas? Sabia que a fraqueza é individual? O que para mim pode ser uma fraqueza, para você nem é. E o adversário de nossas almas, ele fica minando você justamente na sua fraqueza. Então você tem que ficar atento. Qual é a minha fraqueza? Então eu escrevi aqui algumas coisas que podem ser em nossas vidas, que podem nos enfraquecer espiritualmente. E a primeira delas que eu procurei saber, necessidade de perdoar. Irmãos, o inimigo de nossas almas, ele tenta contra a nossa vida espiritual todo o momento. Todo o tempo todo. E ele vai ali na tua ferida. Mas a ferida já tem tantos anos.
mas a amargura ficou. A raiz da amargura ficou. Aquela pessoa te magoou. Aí você fica com uma raiva sem conseguir perdoar. Sangue e carne, pessoa. Deixa que ela te magoou, sendo usada pelo adversário da alma dela e da tua alma. Nós somos irmãos. Nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Nós somos. E Satanás luta contra a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então, o que é que a gente precisa fazer? Urgentemente. Perdoar. Mas como é que eu vou conseguir perdoar se a ferida está aberta? Clama por Deus. Ele derrama o bálsamo dele, de cura. Ele sara. Se seu coração está todo quebrado, se você está um caco só, sabe o que você faz? Clama. O Deus vivo te ouve. Ele te ouve. Você não precisa clamar para algo feito por mãos humanas. Ou para alguém que não morreu por você. Quando Jesus voltou para casa, voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo que habita em nós. Aí quando ele chega em nós, nós estamos só os cacos, pois ele não deixa um pedacinho de caco fora. Ele não desperdiça você. Ele pega os seus pedacinhos que foi tão maltratado. Foi uma ferida tão terrível. Foi um estupro que você sofreu na sua infância, um abuso sexual, um abandono dos pais. Foi a decepção de ver o seu pai, que tanto ama você, mas que não conseguiu sair das drogas. Terminou levando você também para ela. Para destruição, para droga. E você está tão machucado, tão machucada. São tantos caquinhos. Mas o Senhor, Ele não desperdiça nenhum caquinho. Por menor que seja, Ele restaura. Aleluia. Ele restaura. Ele te reconstrói. Ele manifesta o poder dele justamente nesta fraqueza. Justamente nos cacos. Ele manifesta o poder dele. Ele liga as feridas. Ele é um pai bom. Ele te abraça, ele te acolhe hoje. E ele diz, ainda há tempo. Eu te cuido, eu te protejo, eu te restauro, eu te reconstruo. Ele nos reconstrói. Então ele cura nossa alma, ele cicatriza, ele dá um renovo espiritual a você. Você olha para aquela pessoa que te machucou e você sente misericórdia dela. Você sente necessidade de orar pela salvação dela, pela libertação dela. Você não é melhor do que ela. Eu não sou melhor do que as pessoas que me machucam. Nós somos iguais. E esta pessoa não tem nenhum... Você não deve ter desprezo por ela. É vítima de Satanás. E precisa de suas orações, precisa de suas palavras brandas para afugentar o furor. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que o Senhor não só restaura, Ele não só transforma aquele vaso
todo danificado, todo quebrado, sangrando, ele transforma num vaso novo. Ele não só transforma num vaso novo, ele faz você ressignificar aquilo que você vivia. Se você está num relacionamento de opressão com alguém, você está num trabalho onde você precisa ganhar o seu pão. Você precisa ir todos os dias para esse trabalho. E esta pessoa todos os dias é usada por Satanás para te machucar, para te diminuir, para te enfraquecer. Mas você chega ali ressignificado. Você chega ali renovado por Deus. E você vai transformar o quadro, o ambiente do seu trabalho, com a presença do Senhor. E você não só vai ficar curado, como você vai curar as feridas desta pessoa que está machucando você. Ah, mas se for na minha família, se for alguém, o meu esposo, meu irmão, meu pai, meu parente, minha mãe, por incrível que pareça, tem relacionamentos quebrados entre filhos e mãe. Eu fico impressionada, porque eu não sei como é que uma pessoa consegue amar mais os filhos do que eu amo os meus. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Eu amo demais. Eu não sei como é que alguém consegue não amar com todas as forças de sua alma um filho. Mas tem mães machucadas que machucam seus filhos. E essas mães precisam ser perdoadas. Precisam ser cuidadas, amadas. Zeladas de tal maneira que elas vão sentir o seu amor. Você vai transbordar para essa mãe, para esse pai incompreensível, para esse pai dependente químico, para esse pai ignorante, que muitas vezes não tem vício nenhum, só é ignorante. Porque com certeza ele tem marcas. Ele sofreu violência. Ninguém é mal mesmo sem ter sofrido nada. A não ser que seja um psicopata, porque é uma pessoa enferma que precisa de tratamento. Mas o que eu quero concluir é isso. É que Deus vai ressignificar a sua vida. Vai dar um novo sentido para a sua vida. E aquilo que te feria tanto vai deixar de te ferir e vai se tornar um instrumento de abençoar vidas nessa situação, na mesma situação. Mas com Deus dentro, quando você coloca a graça que basta, a graça dele nos basta. Não é, gente, a graça de Deus, ela é suficiente. Deus é suficiente para nós. As demais coisas são os acréscimos. Deus nos acrescenta bênçãos. Deus nos acrescenta bênçãos. Mas Ele é o suficiente. E a graça dele, a presença dele, vai transformar esta situação que te torna fraco. E lá neste lugar, você vai ser forte. Não é no grito. É na palavra branda. É no gesto de amor. É no cuidado. É no zelo. É no fazer bem feito. Em tudo que você for fazer, faça com amor. Que Deus vai tornar essa fraqueza na própria manifestação do poder dele. Até aqui, igreja, medite nessa palavra e que sua vida
em nome de Jesus, pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja ressignificada. Você desperte transformada, transformado pelo poder de Deus. Não importa as circunstâncias, importa a grandeza e a graça do nosso Deus. Até aqui.